Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos, hoje é um culto especial para cada um de nós, Ministério Vinde às Águas. Amanhã, dia 7 de setembro, está completando 6 anos. Quem conhece um pouco da história desse ministério, esse ministério, na verdade, ele começou em 2004, quando eu, meu irmão, Tiago e a minha esposa, lá no monte de oração, lá em São João Batista, Deus nos deu uma direção e lá nasceu o Vinde às Águas. Mas esse sonho desse ministério foi colocado nas mãos de Deus. O nosso projeto original, nós tínhamos uma banda de louvor, guitarra, contrabaixo, bateria, e a nossa ideia era viajar o mundo. Olha só como a gente é ingênuo e cheio de fé. Viajar o mundo pregando o evangelho e tocando. Nós chegamos a compor 14 músicas. Essas 14 músicas estão todas guardadas. E nós cremos que ainda no tempo do Senhor, um dia, essas músicas vão se tornar num CD. Agora acredito que não mais no CD, porque a gente já está vivendo outro momento, né? Agora não se grava mais CD, agora se grava videoclipe. Então, futuramente, em nome de Jesus, nós vamos ter 14 videoclipes com as músicas do Ministério Vinde às Águas. Mas naquela época, nós entregamos esse sonho nas mãos de Deus e Deus acabou nos direcionando para o serviço de pastoreio. É onde nós começamos a pastorear a Igreja Batista da Esperança. E meu irmão, pastor Tiago, depois de um tempo foi dirigido para a Igreja Ágape, na qual hoje ele é pastor lá em Brusque. E como diz a palavra de Deus em Isaías, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os nossos pensamentos os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus, pastor Marco diz, eles são muito mais elevados do que os nossos, né? A gente pensa uma coisa, mas Deus, ele está 1000 anos-luz na nossa frente, se é que a gente pode dizer assim. A sabedoria de Deus, ela não tem como ser mensurada. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro para poder instruí-lo? Então, é impossível compreender a mente de Deus, é impossível entender. É claro que com a maturidade, com o tempo, a gente vai conhecendo a Deus. A gente vai aprendendo sobre Deus, a gente vai conhecendo cada vez mais Ele. Agora, entender os seus caminhos é quase impossível, porque Deus, ele nunca repete as mesmas coisas. Deus é um Deus de criatividade e de novidade, Ele sempre faz diferente. Deus desenhou um projeto para Abraão, um projeto para Jacó, um projeto para Neemias, Daniel e tantos personagens bíblicos, mas para nós ele tem um projeto autêntico, um projeto novo, totalmente diferente de Daniel, de Jeremias, de Abraão, de Noé. O que ele tem para mim, o que ele tem para você, totalmente único e inédito. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Amém? Deus é criativo, irmão. Deus não se repete, Ele não precisa copiar, Ele não precisa imitar ninguém, porque ele é a fonte de todas as águas, Ele é a fonte de todo o conhecimento, Ele é a fonte de toda a criatividade, Ele não se repete. O que Ele tem para mim e para você é único em todo o planeta, e ninguém pode ocupar o espaço que Deus reservou só para mim e só para você. O que Deus planejou, o que Deus sonhou, o que Deus desenhou para a sua vida é só para você. Você tem o direito de dizer não, você tem o direito de optar por um outro caminho. Agora, se você escolher dizer sim para Deus, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, glórias a Deus. Hoje é uma noite de festa. Nós queremos celebrar estes 6 anos do Ministério Vinde às Águas oficialmente, porque no dia 7 de setembro de 2014 nós fizemos nosso primeiro culto lá na garagem da casa do Sr. Oscar. Na verdade não é garagem, né? Na verdade é
é um espaço que ele tem retirado lá, um espaço de lazer e festas. Tem até um fogão a lenha. Aleluia! Temos que voltar a inaugurar esse fogão a lenha, né? Com esse friozinho, aquela galinha caipira, não sei como é que chama aquele prato lá que o seu Oscar faz. É muito bem-vindo. Aleluia! Então, queridos, estamos felizes por esses 6 anos. Nós reconhecemos que estamos apenas começando. Eu digo para o nosso pessoal, para a nossa liderança, que esses 6 anos foi só para alinhar a gente. Agora que a gente tá ficando bom, né? Como diz o pastor Juscelio, o pastor Marcos, a gente tem que aprender a brigar. E eu acho que agora nós aprendemos a brigar. Né? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então tem uma guerra. Então nessa guerra a gente se raspa, né? Porque como ferro afia o ferro, assim o amigo afia o amigo. Então é uma batalha. O seu Oscar, às vezes, quando dá umas lascadas em mim, eu dou uma lascada nele. A dona Vera dá uma lascada no marido, ele também dá nela. A Leia de vez em quando dá em mim, mas na verdade não dá, né? Ele diz que dá, mas não dá. Mas a verdade é que a gente de vez em quando dá umas raspadinhas um no outro. E essa raspadinha é para dar o alinhamento, é para dar a química. E a gente se encaixar. Porque a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas numa construção chamada Reino de Deus. Então essas pedras precisam se encaixar. E para as pedras se encaixar, irmãos, as pedras elas vêm de fábrica, elas vêm com ponta, vêm quadrada, uma vem mais lisa, uma vem mais redondinha. Então para se encaixar tem que raspar, tem que lixar, tem todo um processo, né? Então tem que quebrar às vezes um pedaço da pedra, e essa parte de quebrar dói, mas é tudo para se encaixar. Agora tem uma novidade para você, e eu vou encerrar minha fala aqui. Quando as pedras se encaixam, irmão, meu Deus, que coisa gloriosa. Que glória, irmãos, quando as pedras se encaixam. Eu e você somos as pedras vivas na obra de Deus, na qual Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal, o fundamento da igreja. Quando nós nos encaixamos um no outro, e todos juntos encaixados em Cristo, que é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, irmãos, nós nos tornamos um exército imparável. Não tem Satanás, não tem nada que pode paralisar a igreja, o exército do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, só queria testificar uma única coisa que o Senhor havia falado comigo hoje de manhã. Deus vem falando muito sobre voltar a se apaixonar pela Bíblia, se apaixonar pela palavra de Deus, porque como o pastor Maclodes falou, hoje tudo é online, então é muito prático a gente assistir uma palavra, ouvir uma pregação, mas a fonte, a origem ainda é a Bíblia. Então Deus quer que a gente volte a se apaixonar pela Bíblia, mas de ler a Bíblia, de comer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem. Pastor Maclodes falou aqui daquele que se assenta na roda do escarnecedor, né? Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, irmãos, hoje de manhã, meditando a palavra de Deus, eu estava lendo o texto de Isaías 53, quando está escrito lá no finalzinho de Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Então, assim como Jesus, depois de concluir toda a sua obra, ali na cruz, quando ele disse tetelestai, em hebraico, que significa está consumado, está feito, está completo, eu realizei, Deus me deu uma tarefa para cumprir, e eu cumpri, tetelestai, está cravado, está assinado, está cumprido. Então, depois de Jesus declarar, está consumado, tetelestai, ele pôde ver o fruto do seu penoso trabalho. Então, assim como Jesus pôde ver o fruto do seu penoso trabalho, que nós possamos ver. É isso que Deus ministrou muito forte no meu coração nessa noite. Que alegria poder olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez até aqui. E eu tenho dito, pastor Maclodes, nós estamos só começando. Amém? Estamos só começando. O melhor de Deus está por vir. Como disse o pastor Maclodes,
A gente agora que fechou o ciclo, né? Agora a gente vai começar o novo. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Grava bem isso daí. O maior sinal de que você está participando de um grande avivamento é quando você aprendeu a ouvir. Aleluia. Quando a gente aprende a ficar de boca fechada só ouvindo, eu estou em avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Porque para nós, pastor, irmão, ficar ouvindo é uma bênção. Porque nós amamos falar. Aleluia. Irmãos, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma semana de bênção e que a divina consolação do Espírito Santo esteja com você e com a sua família.